Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. As tradições do catolicismo celebram, daqui a 2 semanas, a evocação da paixão de Cristo. Atendendo ao calendário judaico, a Páscoa, a passagem pelo Mar Vermelho, simboliza a festividade em que Jesus foi a Jerusalém pela última vez, na oportunidade em que ele foi traído, foi negado, foi plantado na cruz, mas também voltou para manter o contato conosco através da ressurreição. E essa celebração da Igreja Católica é muito oportuna, porque faz lembrar aos cristãos da sua égide o compromisso com a doutrina de Jesus, hoje tão conturbada, agredida e desrespeitada pelos seus próprios profetentes. Vale a pena, periodicamente, recordarmos algumas daquelas cenas que estão hoje no arquivo da nossa memória e que, através do tempo, receberam tantas alterações e tantas mutilações que a realidade ficou meio esquecida nas formas rituais das doutrinas que esposaram com o cristianismo através dos séculos até a atualidade. O Espiritismo, tendo a sua vinculação básica com o Evangelho de Jesus, é a doutrina que procura evocar as ações do Cristo como modelo para a nossa vida. Quando, no século XIX, Allan Kardec, realizando a codificação do ensino dos espíritos, teve a ideia de perguntar qual seria um modelo para a nossa vida, um guia. Ele elaborou a questão e apresentou-a da seguinte forma: qual o ser mais perfeito que Deus nos oferece para guia e modelo? Os espíritos, unanimemente, responderam: Jesus. Jesus é um personagem que ultrapassa a história da humanidade. Não é apenas um líder religioso como Maomé, Zoroastro, Krishna, Lao Tse ou qualquer outro. É um ser de absoluta transcendência, porquanto ele vai além da dimensão física. O Jesus que nós conhecemos e que é apresentado como Jesus histórico vai além da dimensão da criatura humana. Se, por exemplo, nós recordarmos dessa semana que passou a ser denominada pela Igreja de Santa, pelas ocorrências que tiveram em Jerusalém, que começa no domingo de Ramos, da entrada triunfal na cidade dos deuses e de Deus, ficaremos comovidos com a resistência física desse homem. Basta lembrar que depois de ser levado à análise do presidente do Sinédrio, a corte mais elevada de justiça e de religião do povo hebreu,
ele foi mandado para o representante de Jerusalém, Anás, para o representante do povo, Caifás, e depois ele foi encaminhado ao representante de César, Pilatos, aquele que era o único que, segundo as leis romanas, tinha o direito de proclamar a morte ou condenar à morte aqueles que desobedecessem às leis. Nenhum povo conquistado desfrutava dessa liberdade. E Roma havia exercido o trabalho de fazer a aplicação mais dolorosa possível, de acordo com o crime, ao surpreendido no seu erro. E esse mais terrível suplício era a cruz. A crucificação não era de origem judia nem romana, era de origem fenícia, em que o indivíduo, graças à postura, morria por dificuldade respiratória, pelos problemas pulmonares e também pelo coração. Mas, como era uma morte muito lenta, Israel estabeleceu uma maneira de abreviá-la, sem tirar o mérito da sua punição. Era a aplicação do cilício, as chibatadas, porque Israel punia muitos erros do indivíduo através do chicote. Era constituído de 3 pontas, tendo em cada ponta uma pequena esfera ou uma lâmina que, ao tocar no corpo, rasgava as carnes. Então, era aplicado o suplício com o movimento de surra e de sangria. Aquelas pontas eram mexidas e cortavam a pele. Então, vinha a hemorragia generalizada. Através da hemorragia, o indivíduo ficava mais fraco e, de imediato, se dava a morte pela crucificação. Mas, quando se tratava de indivíduos saudáveis, que a punição pela chibata não diminuía as resistências, tinha o direito de ter quebradas as pernas, apauladas, porque com as pernas quebradas não tinham sustento, e então as infecções, e normalmente o tétano, eram violentos, que a pessoa não resistia a sequer 10 horas de crucificação. E Jesus foi crucificado ao entardecer de uma sexta-feira. Os judeus tinham uma dificuldade, que era o sábado, o Shabá. Era o sábado, dia dedicado ao absoluto repouso. Qualquer atividade era vedada e era considerada uma infração às leis existentes. Por exemplo, eu só poderia carregar um embrulho, um volume, até 500 gramas. Um pouco mais desse peso já era uma violação ao código do 7º dia, em que a tradição dizia que Deus descansou na criação. Até hoje, o judeu celebra esse dia do descanso de Deus. Na primeira vez que eu estive nos Estados Unidos, eu visitei Miami e fui ficar na residência de um amigo em Miami Beach, a parte da cidade que é de arranha-céus e é inimaginavelmente bonita. E achei interessante que eu fiquei no edifício de 30 andares. E, por sorte, eu fiquei na parte superior, no 30º andar. Porém, na hora de descer o elevador, no sábado, ele parava em todos 30 andares. Para subir, ele parava em todos 30 andares. E eu achava aquilo um absurdo. Pensava que era coisa de criança. Criança é que impõe os ascensores a pararem aqui e ali e se divertem. Não, é lei. Porque em Miami Beach,
há uma imensa população hebraica de judeus, aposentados, pessoas muito ricas, pessoas trabalhadoras, e como as leis americanas respeitam todas as religiões, era respeitado o sábado, porque se o judeu tocar no ponto de parada do elevador, isso é trabalho. Olha que coisa. Então não toca, já está tocado. Ele entra e espera chegar o andar dele. Então salta. Nesse dia eu fiquei contente de não ser judeu. Imagina ir do 0 ao 30º, aquela paradinha desagradável, e a gente ri e enfesa. Outra parada, a gente ri e enfesa, até o 30º andar. Então ficaram das tradições judaicas algumas condições de memória dos últimos momentos de Jesus Cristo. Já sabemos que a Páscoa, o Pichá, significa passagem. Quando os hebreus, fugindo do Egito, atravessaram o mar. E isso é considerado um dos maiores milagres da Bíblia, quando Deus fez uma passagem no mar, o Mar Vermelho, e eles puderam atravessar aquilo seco, enquanto os egípcios vinham nos seus carros, das suas bigas e quadrigas, para fazer que os judeus voltassem daquele momento de debilidade do faraó Ramsés II. Mas a história do Evangelho para nós não é a letra, é o conteúdo, porque Jesus foi muito claro. A palavra escrita deve ser entendida, não na letra, na forma, mas no espírito, no conteúdo. Por quê? Porque o Yiddish, que é o idioma nacional, é um idioma relativamente pobre. Vamos dizer que é um idioma de 100 mil palavras. Vamos fazer uma comparação ligeira com a língua portuguesa. A língua portuguesa, somente os verbos da primeira conjugação, terminada em AR, são 10 mil verbos. Da segunda conjugação, são 6 mil verbos. Da terceira conjugação, são 3 mil verbos. E da quarta conjugação, apenas um verbo e os seus complementos. O verbo por e as palavras que foram criadas sobre por. Dispor, predispor, enfim, é apenas uma palavra, e agora as colocações para ampliar. Mas substantivos, na língua portuguesa, são de tal forma que se perdem na nossa imaginação. Então, depois que o inglês passou a ser uma língua auxiliar universal, os nossos substantivos cresceram muito, porque toda técnica de natureza moderna, digamos que a partir dos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, para cá, são de palavras inglesas, americanas, e elas não têm tradução. Então, nós incorporamos na língua portuguesa ao próprio idioma do seu original. Por exemplo, é muito normal que aqui nós digamos a tradução dos nomes próprios estrangeiros. A rainha Elizabeth. Na língua brasileira, nós dizemos Elizabeth. Agora, houve uma reforma de origem espanhola para que nós digamos a tradução perfeita. Então, já não é bom idioma dizer a rainha Elizabeth, mas a rainha Isabel. O rei Charles, ou o rei Carlos, chamaríamos em francês, Charles em inglês, Carlos em português, Karl em alemão, e etc.
E é tão curioso que algo recentemente, quando mudou essa questão linguística, eu estava lendo que o rei Carlos III, eu digo, mas quem será o rei Carlos III? Depois é que eu raciocinei, eu sou um pouquinho atrasado, então raciocinei, depois, e logo abaixo, agora vemos a princesa Kate, que está na moda, mas toda a notícia que estão nas redes sociais, não aparece mais Kate, está desaparecendo, é Catarina. Então, quando eu vi, a princesa Catarina desapareceu. Eu digo, é desaparecida porque eu não conheço. Era Kate. Nosso idioma é o capricho dos gramáticos ou popular. Então, nós vimos o presidente, a presidenta, mas não pegou. A presidenta que propôs a palavra presidenta não pegou. Não existe essa palavra. Porque o presidente é um substantivo neutro. O presidente masculino, o presidente feminino. Senão ia ser uma barbaridade. Se não houvesse o vocábulo neutro, que tanto se aplica para o homem como para a mulher. Até nos nomes próprios. Eu tenho amigos, Edith, homem. Olívio, homem. E outros tantos são mais habituais na mulher. É exatamente uma palavra neutra, que se pode colocar o masculino ou o feminino. Então, o Evangelho experimentou muitas dessas situações dolorosas. E é comum nós nos debatermos com traduções que não correspondem à realidade. Vamos dizer uma que é muito comum e que os protestantes usam. Segundo as igrejas evangélicas, o arrependimento é a salvação da criatura. Eu me arrependo de todos os meus erros e elejo o sangue de Jesus para a minha redenção. Então Jesus passa a ser o redentor da humanidade. É falso. Ele não nos redimiu. Cada um tem que redimir-se a si mesmo. Seria muito cômodo, eu cometo pecado e ele resgata. Eu faço a asneira, o prazer, e ele é que sofre. Então, é um conceito luterano para ficar de bem com os príncipes alemães, quando, em 1515, ele colocou os protestos na porta da igreja contra Roma e nasceu o luteranismo. Então, para poder conquistar os príncipes alemães que estariam fora da excomunhão da igreja, ele estabeleceu que o arrependimento salva. Então, eu mato alguém e me arrependo, porque todos nos arrependemos das coisas equivocadas. Não hoje, mas um dia, porque nós amadurecemos. O que hoje nos parece uma verdade, vai chegar um momento que achamos até ridículo nós acreditarmos nessa bobagem. Por exemplo, a hóstia consagrada. Eu fui católico até os 15 anos. Fui sacristão, sei celebrar a missa em latim, porque acompanhava o sacerdote. Então, para receber a hóstia, que era o corpo de Jesus, em carne e sangue, conforme ele está no céu. Bom, primeiro ele não está no céu em carne e sangue, porque se ele estiver lá no céu em carne e sangue, coitado, para respirar, sem ter corpo, mas tem carne. Então, ter uma vida orgânica no mundo vibratório. O céu seria um espaço etéreo, para onde nós iremos ficar contemplando Deus, que é um velhinho misericordioso, que fica sentado enquanto os anjos ficam tocando harpa. Não sei se a gente aguenta ouvir harpa a vida inteira. E se for harpa paraguaia,
É bonito, não quer dizer que não seja bonito, mas não para a eternidade. Então eu me lembro daquela música, Índia teus cabelos, meu primeiro amor, Ave Maria, e Pacaraí, que são do meu tempo. As modernas eu não sei. Mas quem é que aguenta? Quando eu fui a Assunção, a primeira vez eu fui a Ipacaraí. Aquela coisa. E a Lagoa do Abaeté dá uma surra de 10-0. Dava, porque agora também a Lagoa do Abaeté é aquela poça d'água escura. As casas estão quase dentro da lagoa. O povo foi invadindo, ficou somente a memória da Lagoa Escura de Dorival Caymmi. Recentemente, eu levei uma pessoa para visitar alguns pontos turísticos na Bahia e me veio a ideia de ver a lagoa, que eu não a via há mais de 50 anos. Eu a vi quando era muito jovem e escorregava naquela areia branca, maravilhosa, que agora ela não está mais branca, com esse negócio das cores, ela está morena como Itapuã. E então, eu fiquei assustado. Era tão linda a imagem, a história, o mito das sereias ali na lama negra, que pega o indivíduo que desce e ficava preso na lama e era um sortilégio. Então, aquela maravilha de Dorival Caymmi, hoje é uma poça d'água escura, que não tem mais sentido, nem sequer as lavadeiras estão mais na região, o que era uma página turística muito bonita. Àquele tempo, eles cantavam uma música feita própria para as lavadeiras de Itapuã. Então, nós herdamos esses mitos e quero me referir a uma coisa muito grave em que os protestantes firmam sua doutrina. Por exemplo, quando Jesus estava na cruz, a seu lado estavam 2 ladrões. À direita, Dimas. À esquerda, quem lembra? Tão mal, hein? Gestas. E então era o bom e o mau ladrão. Também não concordo. Tudo que é ladrão é ladrão. Quem já viu ladrão bom? Se ele é ladrão, é ladrão. Mesmo que ele seja político. Ladrão é ladrão. You could go to great lengths to fill the room with fresh fragrance. Or try Airwick Scented Oil Plug-ins. Enjoy fragrance infused with natural essential oils for up to 100 days of freshness. Now that's a breath of fresh Airwick. É uma coisa curiosa, porque Dimas, a história, a sua biografia é belíssima. Ele era filho de uma viúva. E a viúva cuidava dele com carinho infinito. Mas um dia, quando ele contava 4 anos, ele brincando com João, que será João Batista, porque moravam tudo na mesma aldeia, ele roubou a funda que os judeus usam para tirar pedras de João. E a mãe de João, Isabel, como toda mãe, logo acusou a mãe de Dimas de irresponsável, de ter um filho ladrão. E esta palavra repercute naquela senhora quando ela vai buscar na fonte água. A fonte sempre era única. E Isabel está defendendo João, dizendo, ele, meu filho, não mente. Dimas, além de mentiroso, é um ladrão. Ele roubou a funda de meu filho. A mãe tomou um choque e voltou para casa. E pregou o filho. Onde você achou essa funda? Eu me lembro tanto de minha mãe. Então, ele disse assim, ali. E minha mãe disse, ali é um lugar. Que lugar é? Ali. Aonde foi que você pegou? Ali, mãe. Ali aonde? Leve-me lá. No tempo que as mães confessavam os filhos, com carinho e beliscão, porque ao pegar, já os 2 dedinhos eram muito fraternos, a gente subia no sapato. Pois bem. E ela acompanhou o filho, ele disse assim, mamãe, eu não roubei, mas ele era um menino encantador,
E a mãe preferia acreditar que ele não era ladrão, sem deixar até a hora que ele foi preso. Era um salteador das estradas, como existiu sempre no passado e na Idade Média. E hoje não é das estradas, não. É salteador das avenidas, das ruas, dos lugares públicos. Hoje roubar virou quase uma técnica, uma arte. Então a gente está vendo os ladrões na Itália, os carteiristas, os ladrões em Barcelona. Parece que metade da cidade é de ladrão. É uma coisa impressionante. Eu fui muitas vezes a Barcelona e irei dentro de alguns dias. E os meus amigos dizem assim, cuidado, porque é capaz de eles roubar a dentadura da gente. Mesmo que a dentadura não seja falsa, eles pegam assim, roubam. Está aí no telefone, qualquer coisa, tá, a canção. E um grupo de pessoas está querendo limpar os ladrões de Barcelona, de Madrid, de Paris, pegando o pessoal do leste europeu, que fala um idioma dificílimo. A polícia parisiense mandou buscar a polícia da antiga Iugoslávia, porque fala o idioma deles. E eles fazem de conta que não falam outro idioma. É um dos idiomas mais difíceis da Terra. E então, Dimas promete casar, está às vezes do casamento, quando foi surpreendido, e foi para a cruz, porque sempre crucificavam várias pessoas. E como havia 2 ladrões, Dimas foi colocado ao lado direito de Jesus. E viu toda a cena, a forma como eles maltrataram, e se comoveu. Era natural. Ele vendo aquele homem ensanguentado que tomou 72 chibatadas. 2 batedores, um na frente golpeava as pernas, o outro atrás golpeava as costas, de tal forma que não ficaram 10 centímetros de pele que não tivesse uma lapidação, o que o enfraqueceu terrivelmente. Quando ele foi carregar a cruz, ele não aguentou. A cruz deveria pesar uns 40 quilos, os 2 madeiros, e ele caiu 3 vezes ao peso da cruz. Na última vez, foi ajudado por José de Arimateia, ou melhor, por uma pessoa que passava e foi colocada embaixo da cruz e carregou-a. É linda esta parte, daquele estranho erguer o ombro e ele olhar para trás, para o estranho que eu estava ajudando. O estranho fez uma ferida no ombro, e então aquela ferida vazava um tipo de perfume. E quando ele chegou a casa, a esposa doente, ele então foi falar com ela, e o seu contato com ela libertou-a da doença. Dimas foi também colocado ao lado. E vendo tanto sofrimento daquela criatura, ele percebeu que aquele homem tinha uma missão. E olha-o e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Daí chamaram que ele era bom, não é porque se arrependeu. Não, ele era um homem que era fraco, mas tinha também caráter. Teve a coragem de arrepender-se. Jesus volta-se para ele e diz, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Vejam bem, essa é a frase que nós encontramos no Evangelho. Daí, o protestante diz, quem se arrepende, recebe o paraíso. Porque o bom ladrão arrependeu-se e Jesus lhe deu o reino dos céus. Será? É que a frase está amputada, ou mal pontuada. Hoje estará comigo no paraíso. No caso, quando Dimas falou com ele, ele olhou e se tocou. E disse, Dimas, Dimas, em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso um dia. Quer dizer, a mesma frase, com uma vírgula, muda completamente. Eu então me lembro que quando eu era jovem, faz tanto tempo que eu já não lembro mais,
Um amigo me pôs uma frase que é a seguinte: levar uma pedra de Feira de Santana à Europa, uma andorinha só não faz verão. Então, a proposta é: coloque uma vírgula nessa frase. Colocar uma pedra numa andorinha de Feira de Santana à Europa, uma andorinha só não faz verão. Como a gente ouve muito andorinha só não faz verão, o inconsciente fica. E a primeira parte, colocar uma pedra numa andorinha. E eu fiquei. E eu disse assim: me dê um prazo. Então, fui para casa e fui colocando vírgula após cada palavra. Colocar, vírgula, não é. Colocar uma pedra, não. Colocar uma pedra de Feira de Santana, até colocar uma pedra de Feira de Santana na Europa, vírgula. Uma andorinha só não faz. Porque ela não consegue agarrar a pedra para levar. Uma andorinha só não faz. Não tem nada de verão. A frase é: carregar uma pedra daqui para ali, uma andorinha só não faz. Então, são as sutilezas de linguagem. Eu falei que quando fui fazer um concurso para o Instituto, então a primeira pergunta era conjugar o imperativo do verbo moscar-se. Eu digo: que horror! Eu sabia que havia verbo de mosca. Não tem nada de mosca. E há poucos dias eu caí noutra cilada do nosso idioma. O Espírito Joana de Ângeles tem uma linguagem do século XIX, quando a língua portuguesa era correta, não era agora toda emendada, até aproveitar assim. Ele, ela e não sei o quê, aquelas atrapalhadas que arranjaram, também não pegou e não pegará, porque é maluquice. É maluquice de um grupo de pessoas, não é gramática. A gramática é que faz o idioma. Então, Joana disse assim: ponto de reticências. E os anos dobraram-se uns sobre os outros. Eu digo: dobraram-se. Ela se esqueceu, dobraram-se. Né? Os anos se dobram uns sobre os outros. Não é não. Dobrar é confundir, perturbar, atrapalhar. Os anos se atrapalharam sobre os outros e agora nós temos essa balbúrdia, essa confusão. Aprendi mais um verbo, o verbo dobrar. Então, quando eu quiser ofender uma pessoa ignorante, eu digo: não se dobre comigo. Porque a pessoa não sabe o que é, não fica ofendida. E eu também me sinto bem porque não ofendi. Então, Jesus diz assim: Dimas, hoje eu te digo, estarás comigo no paraíso. Porque se ele disser estarás comigo no paraíso hoje, é bem diferente. Daí uma vírgula pode ser responsável por uma vida e por uma grande fase ou frase da literatura. Então, muita herança ficou daqueles dias tormentosos da Semana Santa. E como a Semana Santa está próxima, dentro de 2 semanas estaremos nela, eu gostaria de evocar, me pediram, a figura da mãe de Jesus. Notem que a Bíblia quase não fala do pai de Jesus. José é falado 3 vezes só, coitadinho. Era carpinteiro, estava em Jerusalém quando perdeu o menino, fugiu para o Egito. E não fala mais nada. É que tinha preconceito contra os homens. Depois o preconceito virou contra as mulheres. Agora, Maria era aquela dona de casa. Como carpinteiro, Jesus era um rapagote. Ele cresceu na intimidade do pai e aprendeu a carpintaria também. E era muito comum em Israel, cada profissão, a pessoa tinha um sinal para que os outros soubessem. O carpinteiro, por exemplo, usava um cavaco, aquele redondinho que a plana tira, na orelha. Um tapeceiro usava na roupa um pedaço de tapete, e assim por diante. E eles estavam, quando Jesus tinha 25, 26 anos, homem, trabalhando
da cidade que ia ser a capital da Galileia e que ficava 7 quilômetros e fica distante de Nazaré. Então, a Galileia é essa parte baixa em que está o mar da Galileia. Aqui começam as montanhas, que vão terminar na cordilheira de Jerusalém. Então, Nazaré fica no monte. Daí os irmãos dele quiseram jogá-lo do alto do monte, porque ele se dizia o Filho de Deus. Então, em Nazaré, que está a 104 quilômetros de Cafarnaum, cidade da Galileia, é também Galileia, a 7 quilômetros estava a nova capital, que Herodes Antipas mandou construir. E José era marceneiro, diariamente ia com o filho e à tarde voltava. Roma dominava. E nesse ínterim, mais ou menos no ano 7 do período cristão, houve uma revolução contra Roma. E o chefe mandou matar todos os galileus da revolução. Foram crucificados na estrada, de um lado e do outro, 2.000 crucificados, que apodreceram no ar. E Jesus viu, como criança, ele viu o ódio de Roma contra os seus subordinados e guardou a necessidade do perdão, o respeito à lei, mesmo quando a lei é injusta. Ela é injusta porque fere os nossos interesses, mas nós devemos obedecer. Por exemplo, pagar imposto no Brasil. Não pode haver nada mais injusto, porque não se aplica em totum os impostos que nós pagamos. E vemos cada vez uma arbitrariedade. Eu sou do tempo que o presidente Collor liquidou com as nossas posses e decretou aquela loucura que a super-ministra Zélia havia combinado num almoço em que ela namorava o ministro, que foi chamado Boto, porque ele era da Amazônia. E pessoas mataram-se, porque tinha uma fortuna no banco e não tinha dinheiro para comprar comida. Aquele período foi terrível. Eu me lembro que a gente ia viajar e o governo, que era desonesto, permitia que a gente levasse $100. Imagine que eu vou a Paris. E então a passagem custa $100 ou $1.100. E eu levava apenas 100. Não dava para meio-dia num hotel Espelunca. O que quer dizer? A gente comprava no Câmbio Negro. Porque como é que... Ou então deixava de viajar. São as coisas absurdas do nosso país que a gente depois esquece. Pois eu acho que isso vai se repetir. Pela forma como as coisas vão, que uma autoridade manda prender, manda soltar, a bel prazer contra a Constituição, como dizem, deixa eu explicar bem, como dizem as revistas, os telefones, o lado dos chamados jornalistas não comprometidos, basta uma palavra que a Constituição permite censurar o comportamento de qualquer pessoa, mas quem o fizer vai preso, sem saber por quê. Então estamos numa situação que só com Jesus vamos obedecer, porque é melhor ficar livre do que na cadeia, porque é livre a gente vê o fim de todos. Todos vão morrer. É uma beleza a morte, todos. Eu que tenho uma vida larga, 96 anos, mas eu já vi foi gente morrer. Gente que ameaçava o país, que ameaçava... Ai, teve uma feridinha, morreu. Vocês vejam, os grandes dominadores do mundo, Gengis Khan, o homem que era tão cruel, como ele era analfabeto, ele contava as pirâmides de cadáveres para ver em que batalha ele havia morto maior número de pessoas. Vemos os grandes conquistadores,
o maior deles de todos os tempos, morreu com 32 anos. E morreu de uma enfermidade que graçava no país em que ele estava em guerra. Então, a morte é uma bem-aventurada. E eu noto uma coisa peculiar. Todo ditador vive, morre de velho. Nós temos o caso de Portugal. Então, ele morreu de velho, coitadinho, e governou Portugal de uma forma cruel. Até hoje se tem as marcas. Espanha, com o generalíssimo Francisco Franco. Meu parente, ele não sabe, mas eu sei que ele é meu parente. É que rico não gosta de ser parente de pobre, mas é Francisco Franco. Nós somos francos, de origem espanhola, vai ver até que eu tenho um pouquinho do sangue dele, mas não tenho não. Meu sangue é meio d'água, eu não aguento ser ditador de nada, nem ditador da verdade, porque sou do tipo que admito que cada um pense o que quiser, é um direito que nós temos. Então, o Evangelho de Jesus experimentou tanta diatribe. Outra que nós já falamos aqui oportunamente, a igreja fala, seguindo uma tradição babilônia, que Deus é a Santíssima Trindade. A tese é indiana, Shiva, a deusa de 3 faces. Então nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu me lembro tanto, ia batizar uma criança e tinha que fazer a fórmula do batismo sacramental. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se não botasse o E, não estava batizado, porque é uma fórmula, é um dogma. E aqui na mansão nós não batizamos ninguém. Todos ficaram sem batizar. E até hoje, meus filhos adultos, alguns já com 70 anos, continuaram sem batismo. Porque não há nenhuma necessidade do batismo. É um dogma, é uma fórmula. Jesus não instituiu. Vejam bem, na Bíblia diz que o Messias, o enviado de Deus, atravessaria as águas do Jordão, onde seria abençoado. Então era um sinal de quando chegasse o Messias, que ia libertar Israel do jugo romano. Mas, em verdade, não era de Roma, era do jugo da miséria romana, das provações, libertar-nos das paixões. Então, Jesus nasceu na parte da Judeia, porque tinha que ser judeu, não podia ser de outra província. Os pais foram ao recenseamento e, como não havia lugar na cidade, eles foram para as grutas, ali na cidade de Belém, a 7 quilômetros de Jerusalém, as grotas e grutas de calcário, onde no inverno os pastores guardam as ovelhas. E ali na gruta ele nasceu, como estava previsto. Depois, ele seria nazareno. A família dele era de Nazaré. E depois do batismo, ou melhor, depois do nascimento, ele, com seus pais, vem para Nazaré, onde ele se torna Jesus, o Nazareno. Espero que os senhores estejam entendendo o meu raciocínio. Mas então, a igreja estabeleceu que Deus era uma trindade. Deus era nosso Pai, mas era também Jesus. E era o Espírito Santo, as vozes espirituais. No Evangelho não tem nada que confirme. Então, o que fizeram os tradutores do Evangelho? Há um momento em que Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho da verdade e da vida. É uma frase linda, ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele mostra que o Pai é outra pessoa. Ninguém vai à verdade senão por mim. A igreja que fez: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, ele é Deus. Se ele é o caminho, o próprio caminho, ele é Deus.
Então, para poder sustentar essa tese, fizeram a tradução sem colocar o artigo. Eu sou o caminho da verdade. Quer dizer, ninguém vai a Deus senão através dos meus ensinamentos. A mim é de uma lógica irrespondível. Ninguém vai ao Filho senão através de mim, porque o Filho era ele, mas Deus era outro, para seguir a verdade. Então a igreja conciliou adulterando a frase. É muito comum, porque eram doutrinas, ouvido e palavra. A arte de escrever era rara. Havia aqueles que eram os escriturísticos. E eles iam fazendo. Mas nas cópias, alguém olhava e dizia, não, aqui precisa de uma vírgula. Quando nós lemos qualquer coisa ou conferimos, eu próprio recebo a carta de uma pessoa. Leio e vou pontuando no meu jeito, porque pontuação depende muito de cada um de nós. Do Brasil, quem melhor pontuava era Humberto de Campos. Então, o príncipe das letras, que era um grande escritor, respeitava Humberto de Campos como o mais perfeito pontuador. E a gente pode ver isso no livro A Boa Nova. É uma obra psicografada de Humberto de Campos, de uma beleza ímpar. Daí as traduções foram modificando. E hoje o evangelho que nós lemos é algo parecido. Como se alguém vos perguntar, o que foi que Divaldo falou hoje? Farão uma síntese do que entenderam que eu falei, e não exatamente do que eu falei, porque a nossa memória guarda de acordo com o nosso pensamento. Eu ouço uma história e adapto a minha forma de ser. Daí o mesmo fato, quando 2 ou 3 pessoas testemunham um latrocínio, um acidente, cada um conta de uma forma, porque cada um tem uma emoção. Daí a sabedoria do júri é tirar da narrativa o que a pessoa colocou do seu inconsciente. É muito difícil 2 pessoas dizerem a mesma coisa depois de ter ouvido. Pode experimentar. Tenha uma conversa com sua mulher e depois peça para ela repetir ou vice-versa. A pessoa memoriza o sentido, mas não as palavras. E como palavras mudam o conteúdo, o Evangelho sofreu muitas modificações, o que deu margem a tantas religiões. Somente nos Estados Unidos, as religiões evangélicas são 2.000 denominações. E cada dia o americano está criando uma nova igreja, como aqui no Brasil. Se nós sairmos aqui para ir pegar a paralela e descermos aqui determinada rua, em um pedaço de 100 metros tem 10 igrejas. Eu acho maravilhoso, porque elas ensinam bem a prática da dignidade, educam a mulher, e elas combatem o adultério, a vida dissoluta. É um grande bem. Então eu imagino se 10 milhões de adeptos de tal denominação não tivesse religião, o que seria socialmente? Seria uma tragédia, porque a gente não tendo religião se permite fazer o que der na cabeça, a gente não tem futuro. Morreu, acabou, então vamos gozar. Aliás, Platão já falava isto. 400 anos antes de Jesus, Platão dizia, bom negócio fazem aqueles que não creem, porque façam o que fizerem, morreu, acabou. Façamos uma oração íntima, agradecendo os bens da vida e dizendo a Jesus que nós chegamos aqui com uma porção de questões mentais e vamos sair um pouco melhores ante as vibrações afetuosas dos nossos guias
nossos familiares e da Mãe Santíssima que vela por nós. Nós te pedimos, Jesus, por nós próprios, por aqueles a quem amamos, por todos quanto nos amam. Nós te pedimos pelos nossos adversários que nos desejam mal, que sejam felizes e nos deixem em paz. Pela nossa casa querida, aonde procuramos viver as tuas lições. Também te pedimos em favor dos espíritos maus que se comprazem nas perseguições ao bem. Lembramos dos que se suicidaram e estão desesperados. Nós te suplicamos pela paz em nossos corações. Pela paz em nossa família, pela paz no Brasil e na terra. Abençoa nossa água, torna medicamento salutar para nossas necessidades. Benditos os dias do Senhor. Agradecemos-te tudo esta noite, suplicando-te que nos acompanhes de volta à família. Em teu nome, recordando a paternidade divina e a Mãe Santíssima, pelos Espíritos bons que nos vêm socorrer, encerramos a nossa reunião com votos de muita paz.